Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem? Como é que vocês estão? Estou orando bastante, estou buscando ao Senhor, lendo a palavra do Senhor Deus, jejuando, orando uns pelos outros, né? Esta é a nossa posição neste momento, né? Como sempre, em todos os momentos, nós devemos estar firmes no Senhor. Gostaria de trazer uma mensagem de fé e esperança para todos nós neste dia. E gostaria de deixar alguns textos aqui, um texto, 2 versículos apenas, que se encontra na carta aos Coríntios, 1 aos Coríntios, o seu capítulo 15, o verso 57 e 58, que nos diz assim: Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Meus irmãos, nós gostaríamos aqui de, nesse momento, né, de tanta aflição, de tanta angústia, tanta preocupação, né, apavoramento no mundo todo, e a Igreja do Senhor Deus, ela está nesse mundo, né, no meio da sociedade, e também está passando por isso, porque as leis são para todos, né? E nós, como servos do Senhor Deus, devemos obedecer às leis, né, às autoridades. E diante dos decretos, diante das orientações, nós devemos seguir as orientações, né? Mas nós não podemos nos apavorar, nós não podemos nos abater, nós não podemos sucumbir à nossa fé. A nossa fé agora, mais do que nunca, tem que continuar constante, firme, né? Fiel ao Senhor. Então, diante desse texto, nós vemos aqui que Paulo está dando graças a Deus, porque a nossa vitória já está garantida, meus irmãos. Lá na cruz, há mais de 2000 anos atrás, quando Cristo expirou ali e disse está consumado, ele garantiu a nossa vitória, a nossa salvação. Então a nossa salvação está garantida. Então nós não devemos temer nada neste mundo. Não é um vírus que pode ser letal à vida física, né? Não é esse vírus que vai deixar nós temerosos, espantados, né? Não podemos pensar assim. Porque se nós partimos deste mundo que nós estamos vivendo, nós vamos para o Senhor Deus, nós já estamos salvos. Então nós devemos, sim, orar, interceder uns pelos outros, mas nós devemos continuar firmes em Cristo, né? Exercendo a nossa fé. E isso é importante. Paulo ele vai falar assim, olha, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus. O meio que veio a vitória foi Jesus Cristo. O mundo precisa acordar e entender que a vitória, quem concedeu, né, é só em Jesus Cristo ali na cruz, quando ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, né, nos garantindo aí a salvação. E Paulo ele vai continuar, portanto, meus amados irmãos, ele está mostrando o amor fraternal entre os irmãos. Então nós, neste momento de tribulação, angústia, preocupações, né, necessidades, nós, a Igreja de Cristo, devemos demonstrar o amor cristão, né? O amor uns pelos outros, a preocupação, né? Nós não podemos estar juntos, reunidos ali na igreja, no templo, mas nós podemos sim nos preocuparmos uns com os outros, ligarmos uns por outros, manter o relacionamento, ainda que distantes, ainda que cada um na sua casa, no seu lar, mantermos esse relacionamento. Né? Então isso faz parte do amor cristão. Então devemos aí estar juntos. E sedes firmes. Por que firmes? Ou sedes inabaláveis, né? Firmes. Jesus ele vai dar um exemplo em Mateus capítulo 7, que aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, assemelhou-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceram a chuva, desceram os rios, o vento foi muito forte, deu contra aquela casa, mas aquela casa resistiu. Por quê? Sabe por quê? Porque estava firme na rocha, estava construída sobre a rocha. A nossa fé está em Cristo, que é a rocha. Cristo é o alicerce da igreja. Então a igreja não pode estar abalada, a igreja nada pode abalar a igreja, porque Cristo, o próprio Senhor Cristo, em Mateus capítulo 24, ele já deixou esta orientação.
Ele disse que nos finais dos tempos iria acontecer rumores de guerras, pestes, né? Guerras, fome, e tudo isso iria acontecer, terremotos, mas que não era para nós nos espantarmos, não era para nós ficarmos aí preocupados, porque isso já era o sinal, os princípios, né, dos sinais da vinda de Cristo, né, no sentido de princípio de dores, já estava chegando no final, ao ponto de partida da igreja para os céus, encontrar com Cristo. Nosso Cristo está pronto de voltar. E isso é os sinais que estão acontecendo. Então nós não devemos temer. Jesus me disse, vocês não precisam se apavorar, vocês não precisam ficar assustados, vocês não precisam ficar com medo, porque eu já vos disse isso. Então, uma mulher grávida, quando ela vai dar à luz, ela tem dores de parto. Mas depois dessas dores, quando nasce a criança, ela nem se lembra das dores. Então, nós precisamos entender que vai chegar um momento de nós estarmos com o nosso Cristo, né? A igreja estará com o Senhor Jesus para todos sempre. Nós precisamos ser firmes e constantes. Então, devemos nada pode abalar a nossa fé. Esse momento, olha, nós pregamos que Jesus, ele curava leprosos, libertava, limpava leprosos, curava paralíticos e até ressuscitou mortos. Agora, um vírus está abalando a sua fé? Ora, meus irmãos, esse vírus não pode abalar a sua fé. Que tamanho que é o seu Deus? Ainda que esse vírus é invisível, nós temos que entender que todo o poder pertence a Deus. Se o Senhor Deus assim o quiser, Ele pode dar uma ordem e esse vírus ser exterminado. Veja que no mundo todo, em todos os lugares, os cientistas não estão achando uma solução. Procuram de vários meios, mas não acham uma solução. Veja que o sistema de saúde não tem a solução também. Os médicos que estudaram, que se formaram com todo o respeito, mas também não têm a solução, eles estão limitados. Até quem tem muito dinheiro, quem é bilionário, riquíssimo, não tem a solução. Sabe o que isso nos ensina? Que todos os recursos humanos, todas as capacidades humanas, intelectuais, não têm recurso. Agora nós cremos pela fé em Cristo. Nós temos que estar com a nossa fé alicerçada em Cristo. Em Cristo nós devemos esperar a salvação. Em Cristo nós devemos estar confiantes. Veja, meus irmãos, que na história, no relato bíblico, vários homens de Deus passaram por momentos assim dificultosos. Exemplo, Noé. Ora, Noé recebeu uma orientação do Senhor Deus, obedeceu e pela fé ele construiu a arca, entrou na arca com a sua família, passou-se 1 ano de quarentena, né? Dentro daquela arca. Mas aquela arca foi um juízo, sim, para a humanidade, que desobedeceu a Deus e estava um mundo violento. E quem não ouviu a mensagem de Noé que viria um dilúvio, pereceu. Mas Noé e sua família se salvou. Então a arca, sim, veio como um juízo, mas veio como um ato de misericórdia e graça de Deus. E até hoje nós sabemos o sinal. Quando surge um arco-íris no céu, nós sabemos que é uma aliança que Deus fez com Noé, que não iria mais exterminar a humanidade através da água. Nós vemos que também Ló, depois de fazer uma escolha errada, foi morar num local em Sodoma e Gomorra, e o cheiro daquela cidade chegava às narinas de Deus. Deus não suportando, Deus não querendo, vendo todo o mal no meio daquela humanidade, totalmente no pecado, Deus vai sentenciar aquelas cidades. E Deus vai enviar os anjos para ali exterminar. Mas ali, através de uma intercessão de Abraão, servo do Senhor, amigo do Senhor Deus, Deus vai poupar a vida de Ló e das suas filhas. Isso mostra que houve um juízo, mas também houve alguém que estava intercedendo. Então, nesse momento, nós, a Igreja do Senhor Deus, temos que interceder uns pelos outros. Nós não podemos agora ficarmos que nem Elias na caverna, escondido. Não, nós não podemos fazer isso. Ainda que Elias, em todo momento depressivo, diante de uma ameaça, e esse vírus está sendo uma ameaça para o mundo,
Nós, servos do Senhor, não podemos, nós temos que interceder, humilharmos, buscarmos mais a Deus. Sim, devemos buscar mais a Deus. E após a busca desse Deus, nós devemos crer que o Senhor Deus vai enviar livramento, porque Deus enviou o livramento. Ainda que Deus iria destruir aquela cidade, Sodoma e Gomorra, Deus enviou seus anjos lá para livrar Ló. Então Deus vai dar livramento para os seus, sim. E pode ser o arrebatamento, sim, a qualquer momento. Nós cremos assim. Nós vemos que o povo de Israel também passou por um momento difícil. Ou, melhor dizendo, muitos anos difícil. Na opressão lá de Faraó, do Egito, sendo escravos ali, 430 anos, mas Deus levanta um libertador. E através desse libertador, Deus vai lá e dá algumas sentenças para esse Faraó, para ele crer no poder de Deus, para ele saber que não existia Deus maior do que ele. E na última sentença, Deus falou assim, deu uma ordem para Moisés, Arão, para matarem um cordeiro, pegar o seu sangue, passar nos umbrais da porta, as famílias se reunirem nas suas casas e ali se alimentarem durante aquela noite de um cordeiro sem mancha, sem mácula, deveria comer assado. E o Senhor Deus iria enviar um anjo destruidor, o anjo da morte, e iria passar em toda a terra do Egito. E quando ele passasse e visse o sangue nos umbrais da porta, ele não iria fazer mal algum, ele iria passar por cima. Porque no sangue houve livramento, houve favor de Deus. Nós estamos debaixo do sangue de Cristo. Nós estamos debaixo da salvação. O anjo da morte só toca na gente se o Senhor Deus permitir. Mas nós já estamos salvos. Cristo já pagou o seu sangue lá na cruz. Cristo foi obediente como Noé. Cristo foi a salvação como a arca para a família de Noé. Cristo foi o livramento, assim como para Ló. E Cristo é o nosso livramento. Cristo é o nosso libertador. Nós devemos entender que até o povo de Israel, quando foi ali 70 anos para a Babilônia, no exílio, passou-se o tempo e Deus libertou eles. Eles voltaram a adorar no templo. Eles ficaram 70 anos sem ir adorar no templo, longe de Jerusalém. Mas um dia Deus levantou alguém para ir lá libertar eles, Ciro. Ora, meus irmãos, nós temos esses grandes relatos na palavra do Senhor Deus. Por isso que nós precisamos ser constantes. Constante é aquele que é o dia a dia após dia, não para. Continua, pode estar acontecendo o que for, pode estar a tempestade que for, pode estar acontecendo o que for no mundo, a fé dele continua viva. O povo de Israel foi liberto. Houve libertação, houve, meus irmãos, livramento para eles, e eles voltaram a adorar no templo. Nós vamos voltar. Fique em paz, fica calmo. Nós estamos sob o cuidado e o controle de Deus. Por isso nós não podemos nos preocupar com essas situações que estão acontecendo. Devemos obedecer, sim, às leis, ou devemos? Devemos manter o distanciamento? Devemos. Sentimos saudades uns dos outros, sentimos tristeza por não estar na casa do Senhor Deus, mas nós vamos voltar, fique em paz que nós vamos voltar. Então nós devemos ter a mente tranquila que nós precisamos ser constantes. E nesse momento de turbulência, nesse momento de aflição, nós não podemos parar de pregar Jesus Cristo como Salvador. Nós devemos usar de todos os meios. Hoje nós temos as redes sociais. Mas nós devemos nos manter fiel. Observe que enquanto lá na Babilônia eles estavam 70 anos, haviam servos fiéis. Exemplo, Daniel. Daniel, diante de um decreto do rei, com intenções de pessoas que estavam com ciúmes, inveja de Daniel, o rei fez um decreto que não poderia adorar outro Deus a não ser o próprio rei. Não poderia fazer nenhum tipo de oração a nenhum outro tipo de Deus a não ser o próprio rei. E Daniel se manteve fiel, mesmo diante do decreto. Daniel se manteve fiel. Meu irmão, minha irmã,
é momento de nós mantermos-nos fiéis ao Senhor Deus. Daniel não parou de orar. Daniel tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. E ele continuou, mesmo diante do decreto, mesmo sabendo da ameaça de morte que iria ser lançado na cova dos leões. Daniel não parou de buscar ao Senhor Deus, se manteve fiel. Como é que está a nossa fidelidade? Será que diante disso a nossa fidelidade acabou com Deus? Só éramos fiéis quando estávamos na casa do Senhor Deus? Será que nós paramos? Nós devemos nos manter fiéis ao Senhor Deus. Nós devemos nos manter voltados a buscar o Senhor Deus. E prova disso que Daniel foi para os leões. Deus permitiu, Deus permite as coisas adversas virem na nossa vida mesmo, para provar a nossa fé, para nós conhecermos o tamanho da nossa fé em Deus, da nossa fidelidade em Deus. E agora Daniel, diante do decreto, ele é lançado. O rei sabia que tinha cometido uma falha. O rei até decretou: olha, Daniel, que o teu Deus te livre dos leões. E a Bíblia falou que no outro dia, quando o rei foi lá e chamou Daniel, Daniel saiu para fora. Olha, o meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Me livrou dos leões. Meus irmãos, Deus pode guardar a tua vida. Deus guarda a tua vida. Deus guarda as nossas vidas. Deus guarda a vida daqueles que o temem, daqueles que mantêm a fidelidade com Ele. Se assim for da vontade de Deus, Deus guardou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Não, Deus permitiu que eles fossem para a fornalha. Mas lá dentro da fornalha, Deus estava com eles. Deus se fez presente, aguardando eles lá e livrou eles. E toda a Babilônia conheceu o Deus desses homens. Você e eu devemos manter fiéis ao Senhor Deus, firmeza em Cristo, uma fé inabalável, porque o mundo pode vir a conhecer ao nosso Deus através da nossa fidelidade com Deus. Eles se mantiveram fiéis. E olha o que aconteceu? Deus livrou eles. E aí toda a Babilônia conheceu o Deus daqueles jovens. Meus irmãos, até Paulo pregando o Evangelho, fazendo a obra do Senhor Deus, produzindo na obra de Deus, como nós devemos produzir na obra de Deus. Paulo agora vai ser lançado na prisão com Silas. Mas a Bíblia diz que em Atos 16, perto da meia-noite, ao invés deles chorarem, se calarem, murmurarem, ficarem espantados com medo? Não. Esta é uma fé que nós devemos imitar. Esta é uma fé que nós devemos tomar como exemplo para nós. Eles abriram a boca. Enquanto um orava, o outro foi louvar o Senhor. E a Bíblia nos relata, que vocês já sabem, que Deus ouviu dos céus. A terra tremeu, houve um grande terremoto, as cadeias se abriram, e ali abriram as celas, e os presos ali também observaram o Deus de Paulo, ao ponto de o carcereiro, quando observar, querer se matar, Paulo, não faças tal. E o carcereiro agora vai falar assim: olha, o que eu faço? O que eu faço para receber esse Deus? E Paulo vai falar: crê no Senhor Jesus Cristo. Tu que serás salvo, tu e a tua casa. Então, meus irmãos, muitas vezes Deus permite esses momentos difíceis no mundo todo. No mundo todo, para que todo mundo saiba que existe um Deus que criou todas as coisas. Um Deus que sabe de todas as coisas. Um Deus que está no controle de todas as coisas. Meus irmãos, Paulo ainda continua dizendo: olha, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, não é improdutivo. Agora é hora de nós produzirmos mais e mais almas para o Senhor. Agora é hora de nós ganharmos mais almas para o Senhor. Mande mensagem, vídeos, live.
Use todos os meios possíveis para anunciar Jesus Cristo. Jesus Cristo, um dia o ser humano estava aprisionado debaixo do domínio do pecado. E Jesus Cristo veio dos céus, do alto. Tomou a forma do homem. E na forma do homem foi até a cruz. E morreu, trazendo a liberdade. A liberdade do homem. A liberdade do homem ser livre para adorar a Deus. Trazendo o livramento, porque o homem estava condenado. A condenação eterna sem Deus. Jesus Cristo trouxe o livramento para a humanidade. Jesus Cristo fez esses benefícios para a humanidade, trouxe esses benefícios de graça. Não. Ele pagou um preço. E o preço foi o seu próprio sangue, de um cordeiro sem mácula, sem mancha, sem pecado. Para as famílias, para os seres humanos terem paz novamente com Deus. Ele desfez toda a inimizade que o pecado fazia separação. Trouxe o homem para perto de Deus, deu liberdade ao homem. E agora todos quanto crerem no Senhor Jesus Cristo têm esse benefício ao seu dispor. É só confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, porque é suficiente, não precisa de mais nada. É só crer. Aquele que crê será salvo, porém aquele que não crê será condenado. Já está condenado. Então, meus irmãos, fique com essa breve palavra nesse dia. Saiba que a sua família, as nossas famílias estão guardadas pelo Senhor. Praga nenhuma chegará até a tua tenda. Mal algum chegará até a tua tenda. E ainda que venha chegar, ainda que Deus venha permitir, sabe que Deus está com você. No meio da fornalha, na cova dos leões, nas águas, Deus está com você. No deserto, Deus há de suprir as suas necessidades. Fique com essa palavra do Senhor Deus nesta manhã. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Continue orando por nós, continuemos orando uns pelos outros. Leia mais a palavra do Senhor Deus, ao invés de ficar observando as notícias ruins que passam nos meios de comunicações intencionais. Busque uma ótima notícia, a notícia do Evangelho, a notícia da salvação em Cristo. Busque essa notícia, anuncie essa notícia, as boas novas. Declare que só Jesus Cristo é o Salvador. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Tenha um ótimo dia.